A mensagem de hoje é a morte da morte na morte de Cristo. Essa mensagem, na realidade, esse título, na realidade, é o título de uma pregação muito conhecida de um pastor puritano. Obviamente, eu não vou aqui pregar a mensagem dele, mas quando eu estava estudando essa mensagem hoje, preparando ela, me veio, esse pensamento de nós pensarmos, refletirmos sobre a morte da morte na morte de Cristo. Nós vamos trabalhar lá em 1 Coríntios capítulo 15, se alguém já quiser abrir sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, estamos quase chegando no finalzinho, do livro de 1 Coríntios, da nossa série. Estamos aí verso a verso, durante um bom tempo, estudando esse livro aí maravilhoso. Eu quero, irmãos, pedir licença aos irmãos para hoje nós filosofarmos um pouquinho, a gente pensar um pouquinho, dar uma viajada aqui nos pensamentos. E aí vamos bem devagarinho para a gente, todo mundo ir acompanhando o pensamento. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 15, o verso 50, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, ele diz assim: com isto, obrigado, meu irmão, com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso aqui é um daqueles versículos que a gente chama versículo dobradiça. É aquele versículo que conecta um pensamento anterior ao pensamento posterior. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem de uma série de reflexões a respeito de como o corpo vai ser transformado. E nesse ponto, então, ele chega então à declaração de que o corpo ele é transformado, pois afinal de contas, a carne e o sangue, ou seja, a nossa condição humana atual, não pode herdar o reino de Deus. Nós não vamos com licença da palavra, com tripa e tudo para o céu. Não vai com carne e sangue. Nem a corrupção vai herdar a incorrupção. O que é a corrupção? É um corpo corrompido. É um corpo corrupto. É um corpo que vai apodrecer. Não é esse corpo corrupto, apodrecido ou manchado pelo pecado que vai para o céu. Então Paulo chega a essa conclusão. E aí, irmãos, diante disso, eu estava refletindo em casa e pensei no seguinte, para trazer para vocês. Paulo faz essa afirmação, levando em consideração a promessa de um novo céu e uma nova terra. Ele está nos fazendo pensar que a ressurreição é necessária para a nova existência. Ele está nos mostrando que o corpo e a condição na qual nós estamos é um corpo frágil e corrupto. E não é essa condição e esse corpo que vai para o céu. Isso parece ser uma promessa um pouco vazia, porque eu estou falando de uma realidade que ninguém aqui conhece, ninguém aqui experimentou. Afinal, somos corpo, somos carne, somos sangue, somos corpos corruptos. Então esse novo céu e nova terra nos traz uma promessa. E essa promessa está lá em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 5, quando ele diz o seguinte, ele diz: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva,
porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você pode estar pensando aí consigo mesmo, isso é um conto de fadas cristão. É algo que é ensinado, é uma promessa ensinada para controlar as pessoas, com ideias sobre um céu. Então vamos pensar comigo o seguinte: imagina que não existe céu, imagina que não existe salvação, imagina que não existe Deus, e tudo o que existe é o aqui e agora. Vamos começar a pensar. Imagina que tudo isso aqui é uma farsa. A gente está crendo numa ilusão. Está todo mundo com delírio coletivo. Deus não existe, não há céu. Inventaram isso aqui para controlar pessoas e nós estamos então sendo controlados. A grande pergunta é, então, por que tudo isso, o universo, existe? Quem criou? Ou como veio a existir tudo que existe? Você existe? Eu imagino que sim. Dá um beliscão em você aí para ver se você existe. Eu acredito que você existe. Vamos imaginar que tudo veio então, tudo que existe veio então de uma grande explosão. Há bilhões de anos atrás, matéria altamente condensada, em um estado primitivo muito especial, ela passou por um tipo de explosão que expandiu o universo que nós conhecemos. Então tudo veio de uma explosão. E antes dessa explosão, o que existia? Quem fez a explosão explodir? Tem uns irmãos visitando a gente, vai dizer, eu fui para aquela igreja e o pastor lá é doido. Ele estava viajando lá, eu digo, meu Deus, eu fui ouvir a palavra e ele foi viajar. É necessário haver, antes da explosão, algo para fazer a explosão explodir. Não é lógico? É lógico. Existe, irmãos, na área de apologética, a lógica filosófica. A lógica filosófica, ela afirma que um argumento ele precisa ser lógico para ser real. Um argumento que não é lógico, ele é apenas uma falácia. Apenas uma coisa que alguém diz, como se eu vou subir para baixo. Não tem lógica isso, é apenas uma falácia. Como é que você vai subir para baixo? Você está só falando sons que não fazem sentido nenhum. Isso é ilógico. Então, para que algo seja real, no mundo prático, é necessário que esse algo tenha lógica, para que seja real. Pois o mundo que existe é um mundo lógico. Esse mundo que existe, ele tem uma lógica para existir. Se foi criado, se não foi, aí vai do que você está viajando junto comigo aqui. Se nós não compreendermos a lógica, não faz sentido nada daquilo que nós acreditamos. Existem ideias que dizem para você que a fé cristã é uma fé irracional. Isso é uma mentira. Você vai ver que na realidade o que se diz ser ciência, isso sim é irracional. E cumpre-se então o que Paulo diz em Romanos 1, que aqueles que se dizem sábios se tornam loucos. Porque na realidade, no fim das contas, não faz sentido o que eles estão dizendo. Eles estão tentando subir para baixo. Enquanto a gente está dizendo que só sobe para cima e desce para baixo. Eles estão dizendo, isso é loucura religiosa da sua cabeça. Então vamos começar a viajar mais um pouquinho. O universo que existe ao nosso redor, ele foi criado para uma lógica chamada causa e efeito. O que é lógica, causa e efeito? Algo que acontece foi causado por algo. Então, para que algo aconteça, algo antes precisa acontecer. Isso é a lógica da causa e efeito. Para que um objeto caia, é necessário que o objeto tenha sido levado para cima. Então, é causa e efeito, certo? Ou seja, algo só existe se algo causou aquilo que existe. Então, algo só existe se alguma coisa veio antes, certo? Vai devagarzinho aí, preste atenção. Não deixa de sair do sentido, não. E algo que causa
só veio a existir porque algo antes disso causou sua existência. Ou seja, algo aconteceu porque algo antes causou esse algo. E esse algo antes que causou esse algo, vem de algo antes. Kathleen, Deus lhe abençoe. Então, vamos lá. Esse algo foi causado por esse, que foi causado por esse, que foi causado por esse, que foi causado por esse. Aí vamos andando. É a lógica do universo, certo? Pastor, onde é que você está querendo chegar? Vamos lá. No universo criado, que nós acreditamos que é o universo criado por Deus, só existem dois tipos de coisas que existem. As coisas que existem por necessidade delas mesmas, por questão lógica, e as coisas que existem porque alguém fez elas existirem. Vou repetir. Só existem dois tipos de coisa no universo. Uma coisa que existe por uma lógica natural, ela existe em si mesma, e coisas que existem porque alguém criou. Só existem esses dois tipos de coisa. Por exemplo, a matemática. Ninguém criou a matemática. O Wallace está fazendo concurso, ele não está aqui não. Mas ninguém criou a matemática. Mateus está aí. Mateus é matemática, né, Mateus? Ninguém criou a matemática. A matemática, ela existe. Alguém descobriu ela. Por quê? O que é matemática? A coisa mais básica da matemática é você contar coisas. Temos 4 microfones aqui. Então, algum dia, alguém descobriu que as coisas podem ser contadas. Então, quando alguém começou a pensar na matemática, o que ele estava fazendo não era criando a matemática, ele estava descobrindo a matemática que já existia. Entendeu? Pronto, acompanha agora. Mas, uma bola é uma coisa criada. Porque, se você chegasse numa floresta e encontrasse uma bola de futebol lá, você não ia achar que aquela bola veio do nada. Olhando aquela bola, você não ia dizer assim, essa bola existe nela mesma, ela sempre existiu. O universo foi criado em torno da bola. Você dizer, não faz sentido isso. Então a bola é uma coisa criada. Ou seja, existem coisas criadas e coisas que existem porque existem. Certo? Porque elas existem por uma questão lógica. Só é você começar a pensar que você diz, rapaz, aquilo ali existe. Rapaz, aquilo ali só existe porque alguém criou. Só existem 2 tipos de coisas no universo. Vamos avançar. Agora vamos pensar em Deus e na criação. Você vai ver que isso vai se encaixar. Tudo existe porque foi criado para existir por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Ah, pastor, você está dizendo que isso é cristão. Vou dizer para você que até um ateu tem que acreditar nisso que eu estou dizendo. Porque se ele não acreditar, ele não está seguindo lógica, ele está louco. Certo? Isso chama-se argumento cosmológico. Se você quiser estudar apologética, você vai aprender isso aí, argumento cosmológico. Tudo que foi criado só existe porque Deus criou. Mas Deus, para existir, foi criado ou ele apenas existe? Vamos pensar numa loucura de que o Deus que criou esse universo é um Deus que foi criado. Certo? Quem criou Deus? Imagina que agora um outro Deus criou o Deus que criou esse universo. Mas quem criou então o primeiro Deus que criou o Deus que criou o universo? Agora vamos mais para trás. E quem criou o Deus que criou o Deus que criou o Deus que criou o universo? Vamos continuar? E quem... Sabe quanto tempo você vai passar repetindo isso? A eternidade. Sabe por quê? Porque Deus é eterno. Ele não foi criado. Então a única coisa que faz sentido lógico é que um ser autoexistente e eterno criou o universo. Porque se eu não acreditar nisso, não faz sentido nenhum. Eu vou ter que ficar andando para trás, e para trás, e para trás, para tentar descobrir quem criou, e eu vou ficar andando para trás e não faz sentido. Você está entendendo? Não tem... Pensando logicamente, não faz sentido você achar que o Deus Criador foi um ser criado.
Por isso, a única forma lógica de se existir, pensar e fazer as coisas encaixarem é você entender que o Deus criador de todas as coisas é um ser eterno e que existe em si mesmo. Mas e antes desse ser, ele é eterno e existe em si mesmo, mas a eternidade não tem começo. Não, mas e antes? Não faz sentido você pensar em antes da eternidade, porque a eternidade não tem início. Então é outro argumento que não vai ter lógica, é pensar no início da eternidade. A eternidade não é tempo, é uma dimensão de existência atemporal. Certo? Porque o tempo foi criado quando Deus disse assim. Quando Deus fez o primeiro dia, disse assim: eis, vem o primeiro dia, manhã, tarde e noite, o primeiro dia. Ali começou o tempo. Deus criou o tempo. Ele criou o primeiro dia, criou o segundo dia, criou o terceiro dia, ou seja, ele fez o tempo. Então o tempo é criação de Deus. Certo? Acompanhou, né? Beleza, vamos lá. Só existe sentido no universo se nós compreendermos que a única lógica para o universo existir é que o universo, ele é produto de um ser eterno, além da realidade desse mundo. Um ser que existe eternamente e nunca foi criado. Por isso que você imaginar numa explosão que vem do nada, é a coisa mais ilógica e louca que possa existir. É mais fácil você acreditar em um ser eterno, não criado e todo-poderoso, que fez existir todas as coisas, do que você acreditar na loucura de que uma explosão que veio do nada explodiu, quando alguém que ninguém sabe quem foi fez explodir, porque não faz sentido essa coisa. Ela é uma massa que tem um domínio próprio, então não faz sentido, isso é loucura, não tem condição lógica disso. Isso fere a lógica, é falácia, é subir para baixo. Não faz sentido falar isso. Esse é o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existindo eternamente como Deus. Ou seja, todas as estrelas, galáxias, planetas, pessoas, animais, ciências, matemáticas só fazem sentido porque um ser externo as criou. E se cairmos no erro de achar que este ser não é eterno, então vamos ter que ficar caminhando eternamente para trás até descobrir quem criou. Isso se torna loucura, foge do argumento da lógica. Portanto, Deus e sua existência como Criador é a única resposta lógica para a existência de tudo. É o único descanso que a nossa mente terá para poder experimentar a experiência de existir. Se nós não aceitarmos e entendermos que essa é a verdade, a nossa mente jamais descansará, a nossa alma jamais encontrará quem amar. E quando nós entendemos então que esse ser eterno criado, ele foi quem nos criou para a sua glória, e que ele nos fez para ele, e a nossa alma só descansa quando descansar nele, é que nós de fato aprenderemos a experimentar a experiência da vida para a qual fomos criadas para viver. Essa é a realidade. Por isso que não crer nisso é ficar vagando, feito um cego, buscando, tateando no escuro, tentando achar uma experiência, tentando achar algo que dá sentido. Mas o sentido da vida só é encontrado quando eu olho para quem fez a vida e pergunto: por que me fizeste? E aí ele me responde. E aí eu sei porque eu existo e passo a existir a partir da identidade de quem eu sou. Aí eu aceito quem eu sou e passo a experimentar a bênção de ser criado por um Deus amoroso. Pastor, mas o que é que isso tem a ver com o texto de hoje? Que viagem danada. Rapaz, que viagem foi essa? Vamos ler novamente o verso 50, capítulo 15. Olha só. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Irmãos, nós iremos habitar um novo céu e uma nova terra, com vida eterna, sem fim, sem medição de tempo. Como será isso? Não poderá ser na condição corrupta de Adão. Não poderá ser na lógica matemática da qual existimos hoje.
É uma outra condição existencial para a qual Deus nos conduz. E essa condição existencial será no novo céu e nova terra, onde teremos corpos que viverão eternamente. As nossas almas são eternas, os nossos corpos serão revestidos de glória e viveremos eternamente. Esse é o problema das almas que estarão debaixo da ira eterna de Deus. Porque na condição dos novos céus e nova terra, haverá o derramamento da justiça, da bondade, da graça, da verdade, do amor, de um Deus que nos sustentará eternamente em uma nova condição de existência, por toda a eternidade, em novo céu e nova terra. Mas esse mesmo Deus, que ainda é justiça, santidade, verdade, derramará sua ira eternamente sobre aqueles que não se renderam à graça do Senhor, que se rebelaram contra o Criador. E essas almas padecerão eternamente no inferno, que é a ira de Deus. Essa é a condição da existência. É a única lógica possível para nós existirmos. Paulo, então, irmãos, ele vai revelar um mistério. Ele vai mostrar que é necessário haver uma transformação de todos os corpos. Então, quando a gente está lendo esse texto aqui, a gente não está falando de uma ilusão. Ele está falando de uma coisa que é para controlar as pessoas, iludir as pessoas. Não, irmãos, essa aqui é a única explicação que dá base para a lógica que nós vimos agora. Existe um Deus sim, um Criador sim. Se esse Criador nos criou simplesmente como meros seres que vivem e depois morrem e apodrecem e não tem mais nada além disso, não faz sentido existir. Esse Deus que nos criou simplesmente para existirmos como animais e morrermos e apodrecermos, ele é um Deus cruel. Sabe por quê? Porque ele nos colocou nessa condição de dor, de corrupção, de morte, de doença. Surgem diversas lutas, diversas dificuldades, diversas angústias nessa vida. Nós adoecemos, nós envelhecemos, nós cansamos e nós morremos e simplesmente deixamos de existir. Se existe um Criador, como a gente viu pela lógica aqui, que existe um Criador, então esse Criador é muito cruel. Porque nos criou simplesmente para existir e provar o único céu da nossa condição, que vai ser aqui nessa terra. Por isso que para nós compreendermos que não faz sentido crer em um Deus que não fez um céu, que não fez um novo céu e uma nova terra, que não corrigiu a condição de pecado desse mundo, nós estamos crendo em um ser criador muito cruel. Por isso que para acreditarmos em um Deus criador, que apesar do nosso pecado, esse Deus entrou na linha do tempo, no ventre de uma mulher, tornando-se um bebê, crescendo como homem, para derramar seu sangue em uma cruz, para nos ensinar e pagar o caminho de volta, só faz sentido se houver um céu. Só faz sentido a ressurreição se houver um céu. Então o que eu estou dizendo para vocês, basicamente é o quê? Esse universo só faz sentido existir se houver um Criador. E esse Criador só faz sentido ser o nosso Deus, o Deus das Escrituras, se Ele de fato é amor. E a prova de que Ele nos amou é que Ele enviou o Seu Filho ao mundo para morrer por nós. E Ele fez isso não somente para dar uma vida legal para a gente, porque senão a gente entra naquele argumento de Paulo. Paulo diz que se nós esperarmos de Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós precisamos entender, a argumentação toda que Paulo está nos conduzindo é o seguinte: a ressurreição é a única explicação lógica que nos conduz a uma existência eterna, de eterna alegria. É a única lógica suficiente para a gente aguentar a pressão que a gente aguenta nesse mundo. É a única condição lógica que nos faz entender que esse mundo é temporário. E ser felizes porque a vida é temporária. Imagina você viver nesse mundo por mais 1000 anos. Deus me livre. Imagina.
Imagina Deus dar mais 10 mil anos para a gente viver aqui, na Pindaíba, com o governo entrando, o governo saindo, café ficando caro, que os irmãos, não sei nem se vai ter café hoje, que está tão caro que... É artigo de luxo. Se a gente passa, ou seja, a existência é essa. Não faz sentido. Um Deus de amor não faria isso. Agora você entende por que faz sentido quando Deus diz assim? Quando Deus diz lá em Gênesis que diante do pecado do homem, Deus expulsou o ser humano do paraíso para que ele não comesse o fruto da árvore da vida. Deus pôs querubins na entrada para que o homem não ultrapassasse. E Deus fez isso por amor. Porque se nós comêssemos o fruto da árvore da vida, nós viveríamos eternamente nessa carne miserável que nós estamos. Nessa carne doente, cansada. Estava compartilhando com os diáconos, esse final de semana foi bem intenso. Ontem eu fui dormir, meu amigo, eu fechei o olho, eu abri, hoje 9h30 da manhã, eu digo, dormi demais. Cansado. E ainda fui terminar a pregação, e ainda de tarde tentei dormir cansado, o gato sem querer deixar, mas eu consegui. Michele expulsou ele. Mas esse corpo cansado, limitado, que fica exausto, é assim que a gente vai viver? É essa a condição que a gente vai viver para sempre? Não é, não faz sentido. Não faz sentido haver um Criador, não faz sentido esse Criador ser bom, não faz sentido esse Criador nos amar, se não houver ressurreição, se não houver um céu. Então você está entendendo que a promessa de um céu, a promessa de um novo céu e nova terra, não é alguma coisa para te manter aprisionado, é alguma coisa para te dar a alegria de viver. Charles Spurgeon, ele dizia que quanto mais do céu nós tínhamos em nossa mente, menos da terra cobiçaríamos e mais felizes seríamos. Quanto mais do céu você tivesse em sua mente, menos da terra você cobiçaria e mais felizes você viveria. É isso que Paulo vai dizer nesse texto. Vamos continuar? Olha só o que ele vai dizer. No verso 51 a 52, ele diz assim, ó: eis que vou lhes revelar um mistério. Mais uma vez, eu vou trazer aqui à tona o que significa a palavra mistério. Tem pessoas que usam a palavra mistério para dizer, é mistério, irmão. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que não faz sentido bíblico nenhum, a não ser gente que gosta de inventar coisa, para dizer que tem um poder especial dentro dele. A palavra mistério, quando Paulo usa a palavra mistério, significa dizer algo que não havia sido revelado no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento foi revelado. Tudo o que nós precisamos saber para vivermos vidas piedosas nesse mundo, já foi revelado nas Escrituras. Não haverá novas revelações. Não haverá novas revelações. Tudo já foi revelado pelos apóstolos, pelos profetas, e estão registrados nas Escrituras sagradas. Então, quando Paulo está dizendo que irá revelar um mistério, ele pode falar, é mistério, irmão. Mas eu não posso dizer isso, porque não tem mistérios novos a serem revelados. Então, cuidado com gente que fica dizendo para você, é mistério, irmão. Porque ele não entende, não quer entender e também não quer estudar para saber. Aí ele fica dizendo isso para você ficar na sua, eu não posso mexer não, porque é mistério. O irmão ali disse que é mistério. Eu não posso falar mesmo não, porque é difícil mesmo. Como um dia desse, eu postei no grupo da igreja, né, compartilhei um vídeo de um pastor alertando exatamente diante do que a gente está estudando aqui. Um pastor que dizia assim, olha, a palavra profética, o Espírito Santo move a gente com a palavra profética. E a gente não pode prender o Espírito Santo, porque a palavra profética se revela. E aí eu comecei a pregar uma série em Efésios, verso a verso, e o Espírito Santo disse para mim, para com isso. Você está impedindo minha palavra profética. Para de pregar a Bíblia e dá margem para o Espírito falar. Rapaz, isso foi o Espírito de Satanás que falou isso. Não foi o Espírito Santo que disse isso. Porque o Espírito Santo revelou para os apóstolos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e discerne a intenção do coração do homem.
toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então não há palavra profética da imaginação, da mente, não há isso. Isso é mentira de Satanás. Isso é satânico. Precisamos voltar às escrituras. É nelas que nós vemos a vida eterna. Foi isso que Jesus disse. Examinai as escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então não há essa palavra profética que agora eu vou deixar de pregar a Bíblia para falar a palavra profética para vocês. Então o que Paulo está dizendo é que ele vai revelar um mistério que não havia sido revelado no Antigo Testamento, e agora ele, pela autoridade apostólica que ele tem, ele revela esse mistério para nós. E ele diz: eis que digo a vocês, vou lhes revelar um mistério. Que mistério é esse? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é dormir? Aí lá vem os adventistas falar do sono da alma. Vem outras religiões falar, criar heresias, que a gente vai para um canto, ficar lá dormindo até... Não, a alma não vai dormir. A ideia de dormir aqui é um eufemismo para a morte. Pastor, o que é eufemismo? Eufemismo é quando você não quer usar uma palavra forte, que você considera ser uma palavra forte, você alivia a palavra. Você não quer dizer fulano morreu, porque é uma palavra forte. Aí ele diz, fulano dormiu. Dormiu no Senhor. É um eufemismo. Então Paulo está dizendo o seguinte: nem todos nós dormiremos, ou nem todos nós morreremos. E aí ele continua, dizendo assim: mas todos seremos transformados. E aí ele vai falar sobre o novo corpo. Verso 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos. Então primeiro, ele está dizendo que vai ser algo tão rápido, que você, se ficar arregalado assim, você não vai conseguir nem ver. Na hora que você piscar o olho, meu amigo, já era. Acabou, não vai conseguir ver. É muito rápido. O que vai acontecer é um processo rápido. Não é uma transformação de Digimon, de Pokémon, desses bichos aí que ficam se transformando e evoluindo. Não é nada disso. É uma transformação instantânea. É o que vai acontecer. Mas quando vai acontecer isso? Aí ele revela que é o ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Vamos lá, o que é trombeta? Trombeta era um instrumento utilizado para dar avisos. Era a trombeta, né? A trombeta, ela era tocada para dar avisos públicos, para chamar a atenção das pessoas para uma autoridade que estava chegando na cidade, para preparar os exércitos para a guerra. Cada trombeta tocava com códigos distintos para comunicar coisas distintas para as pessoas. Então Paulo está dizendo que ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, ou seja, esse aviso será dado. Os mortos, olha aí, está dormindo? Não, aqui ele está falando, os mortos, agora ele não está usando eufemismo não. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos, os que morreram, irão ressuscitar com corpos novos. E nós seremos transformados. Nós quem? Os que estamos vivos, na hora que a trombeta tocar. Então o que ele está dizendo é o seguinte: vai haver uma trombeta. Quando acontecer isso, tá a gente tudo aqui cultuando. Então, o corpo glorificado. Como é que vai ser? Não sei. Quem é mais novo vai ficar mais velho, quem é mais velho vai ficar mais novo? Vai passar a eternidade toda com hernia de disco? Não. Como é que vai ser isso? Vão ser corpos glorificados. A gente viu isso na semana passada. O apóstolo Paulo mostra que essa nova existência é uma condição diferente. É um corpo diferente. E esse corpo que nós receberemos, nós seremos transformados em um piscar de olhos. E os mortos voltarão com outros corpos. Então não vai ser um processo, o defunto vai sair feito The Walking Dead, e aí ele vai... não, de repente o camarada vai estar lá do seu lado, num piscar de olhos.
a sua vozinha, seu vozinho, aquele irmãozinho que morreu, de repente vai estar do nosso lado. E de repente a gente vai estar transformado. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos nos ater, irmãos, ao que o texto está dizendo, para a gente compreender a intenção do autor. Isso é uma coisa que eu sempre ensino aqui na igreja, eu sempre bato na mesma tecla. Fale onde a Bíblia fala e cale-se onde a Bíblia cala-se. Cuidado com sistemas teológicos. Sistemas teológicos são ferramentas. Ferramentas você usa para ajudar você a pensar. Mas a ferramenta não é a verdade. A ferramenta é um instrumento que você usa. Sistemas teológicos são ferramentas que organizam pensamentos. Mas eles não são a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi revelada como ela foi revelada. A Bíblia não é uma teologia sistemática, irmãos. A teologia sistemática é uma maneira de organizar a Bíblia. Mas quando os autores bíblicos escreveram a Bíblia, eles não escreveram ela de modo sistemático. Paulo disse, agora senta aí, vamos lá. Eclesiologia. O que é igreja? Igreja é um ajuntamento de... Não foi assim que ele escreveu. Sabe como a gente sabe o que é igreja? Aos santos que estão reunidos em tal cidade, cujos nomes estão escritos no livro da vida, e que se reúnem para adorar o Senhor. Ah, olha, essa igreja é um povo que se reúne num canto. Ou seja, diante do diálogo que acontecia entre profetas e povo, o diálogo que acontecia entre epístolas, aqueles que escreveram e aqueles que receberam, nós entendemos detalhes da nossa doutrina e fé, e nós interpretamos esses detalhes. Aí nós pegamos esses detalhes, as ideias que foram repetidas ao longo de toda a Bíblia, juntamos todas essas ideias num canto e chamamos de teologia sistemática. Mas isso aqui é uma ferramenta, isso aqui é palavra de Deus. Então a gente precisa entender a diferença. Então eu preciso falar o que a Bíblia fala e calar onde a Bíblia cala. O que Paulo está dizendo aqui? Vamos lá. Trombetas. Ele está se referindo à última trombeta. Então o que é que Paulo está dizendo? Que se é última, não vai haver depois. É lógico isso, né? Paulo foi ali naquela igreja e o pastor foi me ensinar coisa tão lógica, tão básica, que eu estou me sentindo burro. Mas é complicado mesmo o tempo que a gente vive. As pessoas ficam empurrando palavras onde a Bíblia não tem, ideias que são estranhas às Escrituras. O que vai ter de gente no céu? E o apóstolo Paulo vai dizer, eu nunca falei de calvinismo e arminianismo para você. Não sei de onde é que vocês tiraram isso. Não sei de onde é que vocês tiraram glossolalia, glossoília, eu não sei de onde é que vocês tiraram isso. A ideia nunca foi que vocês ficassem brigando por essas coisas. Nunca foi isso a ideia. Identifiquem as heresias, briguem contra os hereges, mas vocês ficam se dividindo por causa de coisas que vocês mesmos inseriram na Bíblia. Então Paulo está dizendo que é a última trombeta, então não vai haver depois. Ah, pastor, então é porque lá em Apocalipse tem uma trombeta que é a sétima, então é lá, né? Pronto, então vamos falar o seguinte, estava Paulo escrevendo 2 Coríntios, aí ele mandou um WhatsApp para João na ilha de Patmos e disse, cara, vamos combinar uma coisa? Eu vou falar de uma trombeta aqui, e tu vai bater com a trombeta que tu vai botar aí no teu livro. Será que é essa a intenção? Ou será que a intenção do autor é falar do que Deus propôs ao coração dele? É óbvio que o Espírito Santo que revela o que revelou a Paulo é o mesmo Espírito Santo que revela o que revelou a João. Mas eu tenho que ler Paulo na lógica de Paulo e João na lógica de João. E se eu tiver de unir Paulo a João, vai ser cada um em sua lógica, compreendendo o seu tempo, o seu espaço, a quem foi escrito e quem escreveu. Essa é a lógica da interpretação, isso chama-se hermenêutica. Então eu não posso misturar coisas como se um autor estivesse do lado do outro falando e ele estivesse combinando. Ó, e aí, bora, bota isso aí que eu vou botar aqui. É um código secreto contido na vírgula que eu botei. E se tu vê, meu amigo, põe aí um do lado do outro para tu ver. Faz uma cruzada de palavras. Meu amigo, tu vai achar uma nova doutrina. Vai achar um mistério. Vai achar uma revelação, meu irmão. É assim. Não. O que ele está dizendo é o seguinte. Vai haver um aviso. Um aviso para uma batalha. Um aviso para uma guerra.
um aviso para uma autoridade que virá. Para que serve trombeta? Eu acabei de explicar. As trombetas eram avisos para que a cidade se organizasse, pois o rei ia entrar. Para que os exércitos se preparassem, pois a batalha ia começar. A trombeta era um aviso público. Então o que Paulo está dizendo é que haverá o último aviso público. Depois desse não vai ter mais. Então, meu querido, sabe o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Você que está aqui e ainda não é crente. Quando essa trombeta tocar, meu irmão, já era. Não vai ter mais trombeta, não. Não, essa aqui foi só o aviso inicial. Vamos pro outro. Daqui a pouco vai ter repescagem. Não, tem não. É a última trombeta. Acabou. Se você está aqui e você ainda não entregou sua vida a Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, não tem certeza de salvação, depois que essa trombeta tocar, já era para você. É inferno. Já era. Quando é que essa trombeta vai tocar? A gente não sabe. Jesus não deu essa pista para a gente. Mas ele está dizendo aqui que a última trombeta ela vai tocar. Quando ela tocar, meu querido, uma nova existência será inaugurada. A velha terra passou, novos céus e nova terra, um novo corpo, uma nova forma de existir, um novo céu, uma nova terra, é só isso. Paulo não está preocupado em revelar um código secreto para uma trombeta, que você tem que pegar essa trombeta para desbloquear um não sei que lá, igual videogame, né? Vou pegar aqui um código secreto para desbloquear uma entrada, para que eu possa pegar outro livro e juntar com esse, e aí eu vou ter uma nova revelação. Agora eu descobri quando é que Jesus vai voltar. Descobri agora. Não, meu querido, ele só está dizendo o seguinte, vai haver uma trombeta e quando avisar já era. Novo céu, nova terra, novo corpo, nova vida. Acabou. Isso vai ser tão rápido, que não vai ter tempo nem do povo dizer assim, eita, fulano está se transformando, Jesus, eu te aceito. Não, meu amigo, vai ser assim, acabou. Oxê, cadê fulano? Oxê, cadê? Foi o que houve? O que está? Acabou. Acabou. Não tem mais volta. Isso é alegria para a gente, mas é terror para o ímpio. É terror. A última trombeta vai dar início a uma das maiores graças do universo. Um universo sem morte. Um universo sem olhar para um caixão e dizer, adeus, meu irmão, até logo. Não vai ter mais isso. Um mundo sem dor, um mundo sem doença, um mundo sem cansaço, uma existência completa e nova. É isso que a trombeta vai revelar. Olha na sequência, 53 a 55, ele diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Esse corpo corrompido, ele precisa ser revestido de algo que não se corrompe mais, que não é mais fraco, e que o corpo mortal se revista de imortalidade, não haverá mais morte. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte estará completamente exterminada. Meus irmãos, para pensar. Vou falar uma coisa que não vai ter lógica, mas vai ter lógica para você. Imagina daqui a 2 milhões de anos na eternidade, a gente tudo reunido num culto de adoração ao Senhor. Não faz sentido 2 milhões de eternidade, né? Mas imagina, lá, e a gente conversando, rapaz, tu lembra na época que tinha morte? Eu lembro. Rapaz, era triste, né, rapaz, a morte. Era uma coisa tão triste, né? Era, rapaz, a gente ficava tudo com medo da morte. Os ladrões vinham assim, eu te mato, me passa o celular, senão eu te mato. A gente dizia, toma meu celular. Eu não quero morrer. Era chato, né? É, rapaz, graças a Deus que aquilo passou. Pois é, passou, não tem mais aquilo. Tu lembra a hérnia de disco que tu tinha, que não conseguia ficar sentado? Tu lembra? Eu lembro. Pois é, rapaz, passou, rapaz, não tem mais não. E aquelas gripes chatas que você ficava espirrando para não espirrar, espirrando para não espirrar, e agora? Como é que... Não sei... Passou. Essa é a condição. Paulo está dizendo aqui, morte, cadê tua vitória? Morte, cadê teu aguilhão?
Paulo está citando Oséias, capítulo 13, verso 14. O verso 56, ele diz assim, ó: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vamos entender o que significa isso. Aguilhão era uma vara de ferro que os criadores de touro usavam para amansar o bicho. Na hora que o touro estava bravo, querendo derrubar tudo, eles travavam o aguilhão no chão e empurravam o aguilhão perto do touro. Na hora que o touro se debatia, ele batia no aguilhão, como era uma ponta de ferro, ele se machucava e ele parava. Era assim que o aguilhão... Quando Jesus ele tem aquele encontro com Paulo na estrada de Damasco, Jesus diz assim: por que você está recalcitrando contra os aguilhões, Paulo? Por que ainda você está lutando, Paulo? Por que você está como um touro bravo lutando contra mim, Paulo? Que eu estou te furando. Você vai lutar até quando contra mim? Você vai ficar todo furado, Paulo. Você vai ficar sangrando, Paulo. Você não vai me vencer não, Paulo. Porque você ainda recalcitra contra os aguilhões, se bate contra os aguilhões. Eu vou te dominar, Paulo. A sua vida é minha. O que Paulo está dizendo então é o seguinte: o aguilhão, que era essa vara de ferro usada para ferir touro bravo, ela era usada para deixar o touro quieto e manso, para o touro se submeter ao dono. A imagem aqui então, irmãos, é que o pecado é um tipo de vara de ferro que a morte usa para nos lembrar que ela é a nossa dona. O pecado, irmãos, é como um aguilhão que a morte usa para dizer assim: você é meu, um dia eu te pego. Tu está se debatendo aí, mas você é meu. A imagem aqui é que o pecado é um tipo de vara de ferro que a morte usa para nos lembrar que ela é a nossa dona em nossa condição. Nós vivemos, envelhecemos, adoecemos e por fim morremos. O pecado sempre nos lembra de nossa condição de presos nesse corpo quebrado pelo pecado. A condição humana, essa condição corrupta que a gente está, ela é fruto da morte que entrou no mundo, que é fruto do pecado que nós cometemos em Adão. E o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós envelhecemos, somos humilhados por esse mundo, por essa vida, por essa existência, porque somos pecadores. Então o pecado está sempre ali como aquele aguilhão, dizendo assim: você vai morrer, você vai morrer. Os efeitos do pecado em nossa vida produzem em nós fragilidades, fraquezas, pecados que nós cometemos de modo intencional ou pecados da nossa natureza, e somos humanos. Mas esses pecados estão constantemente diante de nós, mostrando a nossa fragilidade, mostrando que nós morreremos. E a morte, que é a nossa dona, ela está com o pecado, com a doença, com o envelhecimento, com a dor, com a angústia, o tempo inteiro dizendo assim: você é meu e você é meu. Um dia tu morre, um dia tu morre, um dia tu morre. E nós somos então escravizados por ela. Mas ele diz também que a força do pecado é a lei. Olha só que interessante. Enquanto ele afirma que o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Ou seja, o pecado, ele usa a lei para matar pecadores. Certo? Se o pecado é um aguilhão, o pecado usa a lei para atravessar de um lado para o outro o pecador e matar ele. A força do pecado é a lei. O que isso significa? O nosso Deus é um Deus justo. O universo criado por Ele é um universo de justiça. Todos nós morremos porque pecamos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele nos lembra uma coisa. Ele diz assim, Romanos 7:7, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado?
De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mais à frente ele diz assim, aí a lei de Deus veio para mim e disse assim, cobiçar é pecado. Aí o pecado que habita em mim disse, pois agora eu quero. Aí a lei vem e me mata, porque ela é justiça. Então é a lei que é errada? Não, é o pecado que é. Deixa eu te falar um exemplo prático para você entender isso. Criança. Você chega para ela e diz assim, não mexa nesse pote aqui não, viu? Mexa no pote não. Aí o menino dá aquele sorrisinho. Vou pegar não. E fica olhando para a sua cara. Não é interessante? Quando vira adolescente, não namora com aquele cabra não. Aí a menina diz, agora eu quero. Só porque meu pai e minha mãe estão dizendo que não, agora eu vou namorar. É como se a nossa natureza, ela odiasse a lei. Porque a natureza é pecaminosa. Imagina você passando na rua e tem uma folha jogada no chão. E na folha está escrito, por favor, pelo amor de Deus, não leia o que está no outro verso. Se você ler, será pecado. Aí você olha para um lado e para o outro. Aí pega a folha para ler o que está do outro lado. Mas a folha está dizendo, não leia. Aí você diz, mas eu quero. Não tem aquela frase que você já deve ter ouvido o povo dizer? O que é errado é mais gostoso. O que é proibido é mais satisfatório. Por que que o mundo diz isso? Por causa do pecado que há em nós. Nós adoramos rebeldia. Nós adoramos quebrar regras. Nós adoramos fazer. Pastor, mas a gente é crente. Meu Deus, a gente põe regra aqui na igreja, o povo fica querendo quebrar. A gente cria regra para brechó, o povo quer quebrar. A gente cria regra lá pro café ali do final do culto, o povo quer quebrar. A gente cria regra para... Por que essas regras? Para manter a ordem, para organizar as coisas. Porque se cada um fizer do jeito que quer, a gente vira uma bagunça. Se cada um fizer aqui o que faz na sua casa, pelo amor de Deus, a gente vai virar um caos. Porque cada um acha que está certo. Aí a gente vai criar uma regra que a gente consiga, que tudo vá caminhando direitinho, para um não ferir o outro. Porque é isso que a regra, é para isso que a regra ela serve, dentro de uma comunidade. Mas as pessoas têm prazer em quebrar, em questionar, em criticar, em passar na sua cara. É essa a regra, mas você, ó. Por que você não segue, meu caro? Por que seu prazer é passar na cara? Por que seu prazer é quebrar? Por que seu prazer é questionar? Por que você não segue? O que há de errado você fazer? O que há de errado você submeter? Porque a gente é assim. Desde criancinha a gente é assim. A nossa natureza é essa. É a natureza de quebrar regra. É a natureza de fazer do nosso jeito. É a natureza de desobedecer. É essa natureza. Quem tem filho sabe do que eu estou dizendo. Não é possível que não saiba. É a regra do coração. Aí a lei de Deus, ela vem para dar ordem. Aí quem é desordenado se arrebenta com a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela diz o seguinte, se você quebrar, você morre. Aí a gente quebra e morre. Aí quem é errado faz o quê? Mas esse Deus é muito duro. Esse Deus é muito rígido. Esse Deus lança pessoas no inferno. Esse Deus... Espera aí, meu caro. O problema não é a lei. O problema não é a regra. O problema é você. O problema é o seu pecado. Esse pastor é muito duro. Essa irmã é muito dura. Essa igreja é muito cheia de regra. Vixe, esse povo quer seguir a Bíblia, é tudo fariseu. O problema não é a Bíblia, o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema é você. É o seu pecado. E aí o que ele está dizendo é o seguinte, que a força do pecado é a lei. Sabe o que ele está dizendo? O pecado é tão safado que o pecado usa a força de Deus para te matar. Ele diz assim, Deus disse que ia matar quem desobedecesse, era? Pô, vou te matar agora. Desobedece, vai lá, faz. Aí tu faz. Aí Deus vem com um chicote, tome lá, lapada nas suas costas. Aí você fica com raiva de Deus. Aí se você morrer,
a culpa é de Deus. Esse é o pensamento. Aí o pecado faz, não, eu não fiz nada, foi ele quem fez. A força do pecado é a lei. Só que aí, olha o que ele vai dizer no verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por causa de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus veio ao mundo, se fez carne, cumpriu toda a lei, derramou o sangue dele na cruz, pagou pelo meu mal, pagou pela minha desobediência, pagou pelo meu pecado, pegou a vida dele, pôs dentro de mim, transformou meu coração, me fez amar a Deus sobre todas as coisas, apesar de ser ainda uma pessoa imperfeita, mas ele me resgatou. E ele disse para mim que a morte não tem mais poder sobre mim, o pecado não é mais meu dono, a morte não me dá mais medo, porque ele venceu. E ele diz, a minha vitória é a sua vitória. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E então, o pecado não fica me pressionando, a morte não fica me amedrontando. Eu sou livre. Você é livre. Porque Cristo nos deu vitória. E essa é a vitória que vence o mundo. João disse, é a nossa fé. Vencemos. Ele continua dizendo assim, portanto, meus amados irmãos, portanto, concluam o seguinte, meus irmãos, de toda essa discussão, desde o começo, concluam o seguinte, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sabe o que significa? Tudo que eu faço em Cristo sempre vai ter resultados eternos. Tudo que eu faço para Jesus, nada vai se perder. A existência, meus irmãos, é feita de lutas, mas a guerra já foi vencida. Nós podemos até perder algumas batalhas, algumas lutas, e até no fim morrer como Adão, mas a guerra já foi vencida. Então a gente pode lutar nesse mundo, meu irmão, se gastar nele, sabendo que não haverá mais derrota. E tudo o que fizermos aqui sempre terá resultados eternos grandiosos. Tudo que nós fazemos em Cristo, tudo que nós fazemos por estarmos conectados a Ele, pode até ter derrotas, pode até ter dificuldades, pode até ter lutas, mas a vitória é garantida porque ela já foi vencida. Nós estamos lutando num exército vencedor. Entenda uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem umas imagens na internet que tem lá Jesus de um lado e o diabo do outro, e uma queda de braço. E aí, quem vence? Diga, curtir para Jesus, compartilhe para o diabo. Já viram isso? É uma besteira, né? E eu fico olhando assim, que tem um povo que fica fazendo isso. Eu digo, meu Deus, como é que eles vão dar vitória, eles vão curtir e vai dar vitória a Jesus? Gente, entenda uma coisa, o que está acontecendo nesse mundo não é uma luta para ver quem é que vence, não. A vitória já foi garantida. Jesus já chegou no centro do poder desse mundo, cravou a cruz, pisou na cabeça da serpente, esmagou e destruiu as obras de Satanás. Ele já venceu. O que nós estamos vendo e experimentando são os efeitos. Sabe quando você pega uma pedra e joga dentro d'água, plup, aí sai aquela onda assim, ó, né? É isso que a gente está vendo. A cruz veio e cravou no chão assim, pá! O que a gente está vendo é os satanás e os diabos do mundo, tudo caindo. O último a cair é quem? A morte. É a última. E como é que ela vai cair? Quando a trombeta soar. Porque quando a trombeta soar, quem é morto vive, e quem é vivo é transformado. E não tem mais morte a partir daí. Então o que nós estamos fazendo quando nós evangelizamos, pregamos, quando nós fazemos projetos como Charles Spurgeon, projeto de aconselhamento bíblico, o Prega a Palavra, quando a gente está na evangelização, quando a gente está lutando nessa obra, fazendo evangelismo na FAP, Homens de Cristo, lutando aqui na igreja com as coisas que a gente faz,
Quando a gente está fazendo isso, não é porque a gente está querendo angariar vitórias para Jesus, não. A gente está experimentando as vitórias que a cruz já nos trouxe. Cada alma que se converte já foi comprada na cruz, a gente só está vendo ela se convertendo agora. Aquela pessoa da tua família que Jesus vai salvar, a cruz já comprou. É porque você não sabe ainda. Mas a gente vai ver. Se ele for salvo, a gente vai ver. Se ele não for, a gente vai ver também. Mas a cruz já venceu. E é por isso então que ele está dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O que eu faço em Cristo, não faço de qualquer forma, não é algo que vai se perder, é algo que vai sempre prosperar, porque a vitória da cruz já nos garantiu isso. Ou seja, apesar de que a nossa condição de corrupção ainda persista aqui, precisamos crer que nosso corpo será glorioso, pois Jesus já venceu a guerra, e tudo o que fizermos aqui é uma obra realizada para um vencedor. Eu não estou trabalhando para alguém que está tentando uma coisa, não. Você não está trabalhando para alguém que está lutando, não. Você está trabalhando para alguém que já venceu. Nós servimos a um vencedor. Esse mundo já foi derrotado. Esses governos desse mundo, Salmo 2 diz que Deus olha do céu e ri deles. Deus dá gargalhada deles. Vocês ainda estão tentando subir as taxas dos outros, fazer uma inteligência artificial. Vocês estão tentando dominar aí o mundo. Vocês estão tentando o quê, afinal de contas? Se eu fizer assim, você desaparece. Paulo está aqui levando a igreja, irmãos, a ver que uma grande vitória já foi vencida na cruz. Como é gloriosa a nossa existência por causa de Cristo. Apesar de ainda estarmos nesse corpo, a palavra final não é a palavra da morte, mas a trombeta do Senhor Jesus é a última palavra. A trombeta é a última palavra. Precisamos nos revestir de alegria em nosso coração, pois a vitória da cruz foi completa. E quando trabalhamos, estamos do lado vencedor dessa grande condição na qual existimos. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos alegrarmos a fazer a obra de Deus, a nos alegrarmos a adorar. Você que está aqui, entenda uma coisa: se você procura Jesus porque você quer alguma coisa dele, você ainda não se converteu. Você não precisa fazer para ser salvo. A religião ensina isso. Nós mudamos a nossa vida não é porque nós queremos ser salvos. Nós mudamos porque já fomos salvos. Você não faz para receber, você faz porque já recebeu. Então o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que se preocupar. Se você não se alegra para vir para a igreja, se você não se alegra para servir a Deus, se você não se motiva para fazer a obra dele, aí você tem que ter medo, porque é sinal de que algo ainda não aconteceu em você. E se esse algo é a salvação, meu querido, corra antes da trombeta soar. Corra antes da trombeta soar. Porque depois que ela soar, acabou. Não, mas eu nasci na igreja. Não, mas eu ia todo domingo. Não, mas eu tocava no Asas. Eu interpretava, eu cantava. Não, mas eu dava estudo. Por que você fazia isso? Porque você já foi alcançado pela cruz? Ou porque você ainda estava na expectativa de talvez agradar e alcançar? De conseguir talvez chegar mais pertinho de Jesus? É necessário haver arrependimento, é necessário haver transformação. É necessário haver na nossa vida os efeitos visíveis da vitória da cruz.